Quando é que nós começamos a realizar filmes no espaço? Porque assim, nós podemos fazer o Em Busca do Angosat 1 e já sabemos que vamos procurar também o Angosat 2. Então, quando fizer o primeiro, as pessoas já sabem qual é o segundo. Deixa lá isso. Olha só, estamos no fim. Eu tenho a impressão que nós conseguimos ficar aqui mais meio-dia só a falar dessas coisas. Mas eu preciso te perguntar. Hoje em dia há muito filmes de biografia, né? Se houvesse, se alguém quisesse fazer um filme baseado em ti, quem é o ator que não podia te representar? Ator que não podia me representar? Ator angolano. Ator angolano, portanto, a fazer que a não tua podia biografia. Me representar, não podia me representar como? Porque faria mal, porque faria tão bem. Tu já porque... trabalhaste com tanta gente que eu não me atrevo a dizer o porquê. Eu só te a perguntar quem é que este gajo não, esse não pode fazer. Tiago, essa pergunta aqui. Está-se bem. Essa pergunta... Alguma vez tiveste de dizer a algum ator ou atriz: faz de conta que sabes e improvisa? Sim, eu já fiz isso, inclusive até já coloquei uma atriz numa situação totalmente desconfortável, enfim. Ok, eu ia te perguntar se correu bem ou correu mal. Correu muito, na altura correu muito mal, mas foi uma ajuda que eu dei a ela, porque depois dali, nas próximas cenas, ela evoluiu, porque eu já cheguei de chamar a atriz de merda mesmo. Ok. Já cheguei a dizer, você não serve para ser atriz, você não... Porque eu ouvi essas palavras, infelizmente alguém já chegou de me dizer isso, tu não vais ao lado nenhum, mas para mim foi Fez-te mal. Fez-te mal isso, ouviste isso? Não, fez-me bem. No momento doeu-me de tal forma que quiseste provar o contrário, confessar, né? Que eu trabalhei os dois meus primeiros filmes, que é o Resgate e o Rastro de Sangue, eu trabalhei a pensar nessa pessoa. Para provar essa pessoa. Que ela estava errada. É um sangue, não é? Mas no final, ele olhou para o meu segundo filme e disse: Mauete evoluiu e Mauete está de parabéns. Infelizmente essa pessoa depois dali acabou por falecer, mas pelo menos ele reconheceu e mandou mesmo o recado. O Sidney que veio ter comigo disse: olha, o doutor fulano de tal viu o filme e disse: Mauete, você está nervoso, disse parabéns. Ok. Eu disse: então o que me falou que era ele me falou, porque ele era o próprio ele estudou cinema, belas artes, enfim. Okay. Ele tinha formação, mas não tinha no currículo dele filme. E naquela altura tu te aventurares em fazer filme e ele tinha assim um sorriso assim meio irônico. Ele, te esquece isso, tu não vais a lado nenhum. Depois por azar, e depois por azar no mesmo dia, no primeiro dia de entrevista, eu fui de sapato. Repara só, eu pus sapato para ir ter com ele. Ele olhou para os meus sapatos e disse: ainda mais gente de sapato. Você está mal. O realizador nenhum usa sapato. Assim mesmo. Disse: esquece isso. Você não vai ao lado nenhum, não vai. Esquece isso. Esse teu sonho de ser cineasta aqui em Angola. Esquece isso. Eu parei, eu disse: Eu fui para minha casa deprimido. Mas não pensaste em desistir? O Sidney conhece essa história. E o Sidney conhece inclusive a pessoa, né? Porque, claro, foi uma pessoa muito ligada ao Sidney. Sidney, sempre que eu fizesse... Quando saiu o Resgate, eu disse: Sidney, leva no doutor para ele ver só para dizer alguma coisa. Quando ele viu, eu disse: Mauete é um pouquinho atrevido. Mas quando lancei o segundo filme, Rastro de Sangue, ele disse: Mauete está de parabéns. Diz ao Mauete: está de parabéns. Agora sim estou convencido. Uau. Quando o Sidney veio ter comigo e disse: olha, você deu uma chapada. O Sidney mesmo disse assim: poxa, Mauete, deste uma chapada no doutor fulano. Eu disse: a sério? O quê? Disse: ele ficou maluco. Disse: pô, você está longe. Disse: estás de parabéns. Mandou-me para dizer assim: estás de parabéns. E tu pensaste assim: eu disse, para saber. Foi uma só, eu disse: ei, caracas, fogo. Disse: se esse gajo aceitou, isso quer dizer que eu estou... Isso significa dizer que estou aí em algum lugar, estás a ver? Eu disse: isso é muito bom. Então, eu fiquei feliz. Então, já chamei a atenção às pessoas. Eu sou uma das pessoas que, quando estou no set, Tiago, eu sou muito radical, sou muito rígido. Eu tenho a particularidade. Dos realizadores, né? Eu tenho uma particularidade. Primeiro é o seguinte, porque eu sei que todos nós, atores, enfim, elenco, vêm
de uma classe, se calhar, não muito disciplinada, enfim. Ok. As pessoas vêm, querem fazer confusão no set, quer falar alto, quer dar o seu show no set, quer dar as suas opiniões num guião que não é dele. Yeah. Eu já cheguei de dizer assim a um ator: este guião é meu, o filme é meu. Quando produzir o teu filme, aí sim tu tens o direito de alterar, não altera no meu filme. Faça o que eu pedi, você sabe? Faça o que eu quero no meu filme, porque eu é que sou o diretor, eu é quem escreveu o filme e eu é que estou aqui como realizador. Então, não me dê tuas opiniões. Mas hoje também jogo um pouco na flexibilidade. Sabe o que é que eu faço hoje, Tiago? Eu observo muito o ator. Se um ator for uma pessoa inteligente e eu conhecer a pessoa, sei que ele tem. Falar de outra forma. Eu hoje uso uma tática. Eu fiz isso, estou a falar num passado do passado, porque depois de eu ter essas experiências com os argentinos, em outras produções, mudei um pouquinho. Hoje eu crio diálogo com o ator. Mais flexível. Exatamente. O ator fala, dá suas sugestões, mas até antes de dizermos ação. Porque a partir do momento que houver primeiro take, ação, o ator já não pode me alterar nada. Ok. Ali já não pode mesmo mais. Não, ali antes eu disse isso, agora quero... Não podes. Se tiveres que alterar, tem que ser com o meu consentimento e com o consentimento da minha equipa de trabalho. Não porque te apetece dizer isso e alterar um guião. Então aí já não se pode aceitar. Porque depois isso gera grande dificuldade na edição. Ok. Imagina lá uma coisa e depois estás a fazer outra coisa. E nós temos atores aqui que não têm disciplina. Disciplina mesmo. A maior parte. Não tem disciplina. Repara só, estás a ver a posição que o Tiago... Como é que estás agora? Estamos a conversar. Imagina lá que estamos numa cena, estamos a gravar aí. No cinema assim. Usa-se sempre uma câmara. Temos uma câmara. O primeiro plano, que é sempre o plano, recomenda-se começar sempre com o plano geral. Plano geral para pegar todo o ambiente, todo o cenário. E aí o Tiago começa conforme estavas. Enfim. Vamos agora entrar nos planos conjuntos, ou planos mais fechados. Aí a tua mão vai para outro sítio. Exato, já. Depois na edição... Como é que eu vou editar uma peça dessa e quando eu preciso do plano geral? Então vou ter que adiar o plano geral, porque o posicionamento ou o movimento do corpo de Tiago ou o texto que falou no plano geral não é o mesmo texto que ele agora está usando nos planos fechados. Então, o ator tem que ser alguém muito inteligente. Inteligente o suficiente de conseguir saber como é que ele fez, como é que ele falou há 30 minutos atrás, porque agora estamos a mudar de plano e mudança de iluminação, enquadramento, tudo isso. Uma continuidade. O ator tem que ter concentração total ou suficiente para ele conseguir decorar milimetricamente todos os seus movimentos. É preferível, caso ele esqueça, e pede mesmo: diretor, por favor, quero só ver o take anterior ou o take aprovado para eu ver como é que eu estava, por causa de alguns detalhes assim de mão, enfim. Isto é que torna um ator profissional. Porque há muitos atores que dão um grande trabalho editar a cena dele. Mas o que é que nós fizemos? Nós fizemos aquela magia, queremos trazer o belo. Por isso é que eu fico às vezes chateado quando realizam alguns festivais aqui de cinema e colocam um júri que escolhe o melhor ator que nunca trabalhou com os atores. Não sabe o problema que os atores criam. E está ele a escolher o melhor ator. Isto é uma opinião pública. O público vai escolher o belo. E o belo quem faz? É o editor, é o realizador. Porque nós cortamos as falhas dos atores. Os problemas dos atores. Nós criamos em todas as circunstâncias. Nós procuramos encontrar o bonito para trazer para o público. Mas então tinha que ser estas pessoas que trabalham com os atores a dizer qual é o melhor ator para ele. Porque temos muitos bons atores em Angola que também não dão muito trabalho, que facilitam o teu trabalho. Mas não são valorizados. Mas não são tidos nem achados. Estás a ver? Esta é exatamente a injustiça que acontece. Então, quando se escolhe, quando se nomeia, quando procura-se eleger os melhores atores principalmente, é necessário que tenha ali pessoas que trabalharam com esses atores. Vamos lá pensar. Vamos criar um festival em que temos X atores nomeados para este prémio. Sim. Vamos escolher esses atores participarem em quantos filmes, quais são os filmes, vamos ter com as pessoas que dirigiram. Quem trabalhou com eles é que vai... Vamos fazer um inquérito, vamos ter com essas pessoas. Estas pessoas é que devem dar as suas opiniões, estás a ver? De como esses atores se comportam, porque há atores indisciplinados no set. Muito indisciplinados. Atores que querem mostrar que eles sabem mais do que os próprios diretores.
Que é a maior parte dos angolanos. Nós temos da mania. Eu tenho a mania que eu já infelizmente, isto é um efeito que infelizmente tu não tens como controlar. E controlar isso é tu, realizador, ser muito rígido, rigoroso e deixar claro, papo reto. Estás a ver? E ficas com má fama. Porque depois ficas com a fama que és arrogante. Mas afinal ficas com um bom resultado. Claro, ficas com o resultado que tu queres. Um filme conforme tu desenhaste e não conforme o ator quer desenhar. Porque ele quer fazer o guião dele. Porque ele dorme, acorda, sonha com o guião dele. No filme do Tiago, vou pôr aquela cena aí. Você sabe? Mas essa cena não estava no meu guião. Não, Tiago, é que aquilo que você pôs está muito monótono. Enfim, eu acho que se pôr assim vai dar um ar diferente. Não, esse ar é diferente. É no teu filme. Tá vendo? No meu põe mesmo do jeito que está. Não, mas não vai ficar. Não, põe do jeito que está. Tá vendo? Isto tudo são exatamente as situações que muitos realizadores são submetidos. Infelizmente, são submetidos a muitos atores que acham que eles são maiores do que os realizadores. E eu digo que não é bem assim. Estás a ver, Tiago? Claro. Não é bem assim. A ficção no cinema, quem manda é o diretor. Na televisão, quem manda são os produtores. No teatro, quem manda é o ator. Porque o ator, por mais que ele seja dirigido, enfim, quando ele está no palco, ele pode fazer totalmente diferente. E pai a toda a classe. Ele faz o que ele aprende, porque naquele momento ele é que está a mandar. Por mais que o encenador atrás diz, não, é assim. Ele está ali, ele está a comandar. E aquilo é direto, é contato direto com o público. Não tem como você impedir. No mínimo, vais subir no palco, vais lhe arrancar. Então, não funciona assim. Mas no cinema, tem um diretor, um realizador que está a comandar, está a pedir para fazer, inclusive movimentos do follow and foco, lentes, como é que tens de se movimentar. Atores devem conhecer isso, atores têm que conhecer. É tão bonito tu trabalhas com um ator que te pergunta, diretor, chupa, qual é a lente? E tu lhe dizer, por exemplo, próprio sabe que também tem que ter uma... E tu lhe dizer, por exemplo, estás com 85. Ele sabe as limitações dessa lente. Estás com uma lente de 35. Ele sabe que 35... Pode voar mais. Estou em que plano, diretor? Estás num plano fechado e estamos a usar uma 50. 50, está bem. O próprio ator vai saber que a 50 não lhe permite fazer muito esse gesto. Ele pode fazer assim, dentro das suas reações, mas nunca pode fazer. Sabe por quê? Porque está do outro lado alguém com um dispositivo que chamamos follow foco e ele tem que estar a seguir ele. Então, na medida que ele faz isso, ele tem que ajustar. Quando recua... Então, se ele não conhecer essas técnicas, ele vai criando um movimento descoordenado. O que acontece? Por isso é que muitas vezes nós assistimos filmes angolanos em que de repente fica desfocado. A imagem fica desfocada, de repente está lá focado. Infelizmente, o cameraman está a lutar com o ator que de volta e meia quer ir para frente, quer ir para trás. E não podia fazer esse movimento. E não podia fazer, educadamente não podia fazer esse movimento, porque ele estava num plano muito fechado. Trabalhar com um ator que domina essa linguagem toda é mais fácil, Tiago. Mas tens atores que não conhecem isso e ainda tens figuras que conhecem isso, como o C4. Que é mais fácil. Eu digo C4 por quê? Porque o C4 é o estreante na ficção nacional que as pessoas hoje estão a ver as suas cenas. O C tem um comportamento, uma disciplina diante das câmaras, que você olha para o ator e você diz, esse gajo aqui, ou esse gajo já sabia, fingia, ou alguma coisa assim, porque é a disciplina que tu vês e a vontade. Ele é um bocado rato laboratório, né? Ele tipo entra na realização, ele também vai deixando a ver aqui, ele também tem esse bichinho e portanto é mais fácil trabalhar com uma pessoa dessa quando é uma pessoa, não é só porque é curiosa, porque ele parece ser muito meticuloso e portanto é muito bom, porque ele não só quer aprender, mas quando ele aprender ele vai querer pôr o mambo em prática, né? Isso, Tiago. E quando as pessoas se aperceberam, muita gente, quando tomaram conhecimento que nós tínhamos o C4, tínhamos o Oshifu, tínhamos o Kayaya, porque o Kayaya também ficou um tempo sem produzir. O Kayaya também voltou, ativamente agora no Perverso, porque depois do Kayaya começar, depois das pessoas ouviram que o Kayaya estava a fazer o filme, o Perverso, porque nós começamos a noticiar o Perverso muito antes, quando tínhamos só o projeto. Os bloggers já tinham partilhado algumas informações e o Kayaya começou a ser também requisitado ativamente e até hoje está ali, graças a Deus tem estado a ser solicitado. Quando as pessoas ouviram que nós tínhamos essas referências para o filme, as pessoas disseram, isso aqui eles estão a fazer por conveniência, esses não estão a mandar nada também, esses também são... Provavelmente foi o que disseram no último projeto do Kayaya no teatro.
E depois esgotaram. Pois é. Então foi a mesma coisa. Ah, não, mas também foram buscar o C4. C4 aí não vai dar nada. C4 também, não já estamos a ver. Que as pessoas foram assistir o filme. Na expectativa de que iam falhar. Exatamente. Então, levaram crítica focada ou centralizado para este lado. E se deram mal. Eles perderam-se, exatamente, porque eles concentraram as suas críticas apenas em querer ver a representação dos atores. Eles perderam e foi uma surpresa para eles. Foi um tiro dado que saiu para eles na culatra, conforme temos dito, porque eles foram lá e perceberam que aquelas pessoas que eles subestimavam, enfim, eu ouvi muita gente a falar, mesmo até do Caiaia, eu ouvi muita gente a falar, eu só não podia falar isso no Caiaia, o Caiaia é Mobrada, estamos sempre juntos, não podia lhe trazer esse ele também sabe, ele também sabe. Mesmo também esses gajos também estão só aí, não vai dar nada, mesmo também foram buscar o C4, eu mesmo Rocha também, não vai dar em nada. Mas daí não são atores. Isso é top, mas, né? Quando tu apostas e ganhas, né? Mas, Tiago, as pessoas saíram da sala, não conseguiram falar, mesmo até... O fenômeno, depois o Silvio até partilhou isso, porque passaram o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Eu estava à espera de crítica, porque durante muitos anos eu fui cutucando, fui falando sobre os erros na ficção angolana. Então estavas à espera de ser criticado também. Olha, eu fiquei mesmo assim, eu disse, pá, chegou a minha vez, eu agora é que estou ali na parede para ouvir. Então vou avançar. Eu, durante 2 dias ou 1 dia antes do Perverso, da estreia, eu tornei-me uma pessoa muito fria. Ok. Eu tornei-me uma pessoa muito fria. Eu estava assim, muito fria, enfim, porque eu estava a perceber que está a chegar o meu momento, agora chegou o momento. Frio na barriga. Frio. Tiago, quando sai o filme, eu fiquei à espera, eu disse, agora deixa eu esperar a reação. Vi 0 ainda, eu disse, espera, como é que se passa? 2 dias depois, como é nada. 3 dias depois, eu disse, como é, há muito silêncio nisso. Eles só estão a falar bem. Eu disse, só estão a falar bem. Eu disse, há um problema. O Silvio fez um post a dizer, vocês aqui que andam... Então vocês só criticam. O Silvio falou tanta coisa, mas uma das coisas dos pontos que chamaram minha atenção foram... O Silvio disse, aqui em Angola só se critica quando está mal. Eu lembro-me desse post. Quando está bom, ninguém consegue chegar e criticar, ou chegar e postar ou repostar e incentivar. Mas se estivesse errado, provavelmente teríamos aqui uma pilha de crítica dos críticos. Eu disse, ok. Aí já começou a me cair a ficha. Eu disse, ok. Então eu acho que estamos a ir. Nice. Por quê? Porque a naturalidade da representação dos atores, a forma soft que nós trouxemos, a proposta que nós trouxemos do filme, estás a ver? Chama atenção. Estás a ver? Chama atenção. Nós fomos buscar elementos. Eu procurei trabalhar com o C4, a construir o personagem do C4 de uma forma que não podia arrancar totalmente dele aquilo que, tipo, arrancar brutalmente. Eu sabia que tinha que ser de uma forma sutil, devagar. Tanto que o C mergulhou. Hoje, quando nós falamos do Perverso, sabe o que o C diz? Fogo, eu mesmo, da forma como estou hoje, se me pusessem nesta cena, naquela cena, eu ia cair mesmo, vocês iam sentir a cara. Porque mesmo até para o próprio C, como Caiaia, como o mambo ainda está a borbulhar. E hoje eles olham para o filme e dizem, se pudesse, faria melhor. Eu sinto neles a dizerem, olha, eu acho que se então vai tivesse sair no 2. momento atual, nós faríamos vai assim. Vai sair 2 e vou-te dizer já como. Fica calmo, vou já te explicar. Vou já te explicar a tua ideia. Não vou dizer. Estás a ver a Marvel? A Marvel tem Terra 1, Terra 2. O que aconteceu agora que nós vimos foi na Terra 1. Agora tem Terra 2. Tem outros mamães acontecerem. E depois isso hoje em dia, então esquece. É o universo. Não, top. Não, mas quando tu tens essa energia, já podemos falar disso, porque estamos sim a preparar a segunda parte. Calma aí, top. Yeah.